Acusações falsas são uma das maiores provas de injustiça que podemos enfrentar. Elas ferem nossa identidade, nosso caráter e às vezes parecem destruir tudo o que construímos. Na Bíblia, existe uma história que reflete exatamente isso. A de José, quando foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, a palavra de Deus nos conta em Gênesis 39, versículos 7 a 20, que José, um jovem hebreu vendido como escravo pelos próprios irmãos, havia conquistado a confiança de Potifar, oficial do faraó, ao ponto de administrar toda a sua casa. Ele era fiel, trabalhador e íntegro. Mas a mulher de Potifar lançou os olhos sobre ele e, dia após dia, o tentava para que se deitasse com ela. José resistiu firmemente, dizendo: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gênesis 39, versículo 9. Até que um dia, quando estavam sozinhos na casa, ela agarrou José pelo manto e insistiu. José fugiu imediatamente, mas deixou sua capa nas mãos dela. E foi justamente essa capa que ela usou como prova falsa, acusando-o de tentar violentá-la. O texto sagrado registra: o servo hebreu que você nos trouxe entrou aqui para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele deixou o manto ao meu lado e fugiu para fora. Gênesis 39, versículo 17 a 18. Potifar, ao ouvir essas palavras, airucei e mandou José para a prisão, um cárcere destinado aos presos do rei. Inocente, fiel e ainda assim preso. Essa é a realidade da injustiça. Você pode estar agindo corretamente, pode estar andando em santidade, pode estar se esforçando para fazer o que agrada a Deus e mesmo assim ser alvo de acusações, perseguições e difamações. Quantos hoje não vivem algo semelhante? Pessoas que são acusadas injustamente no trabalho, taxadas de desonestas sem nunca terem roubado nada. Maridos ou esposas que são mal interpretados. Cristãos que sofrem preconceito apenas por defenderem sua fé, a dor de ser acusado. E injustamente. É devastadora porque atinge o coração. E o que fazer diante disso? O primeiro impulso é se defender com todas as forças, é se revoltar, é revidar. Mas José nos ensina outro caminho. Ele não se levantou contra Potifar, não entrou em discussão, não tentou provar sua inocência diante da mulher. Ele simplesmente confiou em Deus e seguiu. Isso não significa ser passivo ou conivente com a injustiça, mas significa colocar o controle da situação nas mãos do único que pode julgar com retidão. É aqui que entra a palavra de Deus em Romanos 12, versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. José poderia ter tentado se vingar, poderia ter se revoltado, poderia ter guardado o ódio em seu coração, mas ele não fez isso. Ele confiou na justiça de Deus. E é exatamente isso que precisamos aprender. A vingança não nos pertence. Quando tentamos resolver do nosso jeito, corremos o risco de nos tornar injustos também. Mas quando entregamos a causa a Deus, Ele mesmo se encarrega de agir. José foi parar no cárcere, mas a Bíblia diz: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Gênesis 39, versículo 21. Mesmo preso, José não estava sozinho. Deus estava escrevendo um propósito maior. E se você observar, a prisão de José não foi o fim, mas o caminho que o levou até o palácio. Foi justamente no cárcere que ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. E mais tarde foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. E no tempo certo, Deus o exaltou, tornando-o o governador do Egito. Ou seja, a acusação injusta, que parecia ter destruído sua vida, foi usada por Deus como instrumento para levá-lo ao seu destino. Aqui aprendemos algo poderoso. As injustiças dos homens nunca anulam os planos de Deus. A mentira pode até manchar sua reputação por um tempo, mas não pode apagar aquilo que Deus escreveu para a sua vida. Quando você permanece fiel, mesmo acusado injustamente, Deus transforma a injustiça em degrau para o cumprimento do propósito. Talvez você esteja vivendo isso hoje, talvez esteja sendo acusado no seu trabalho, injustiçado na sua família, ou mal interpretado em algum lugar que você frequenta. Saiba que Deus está vendo. Nada escapa aos olhos dele. Ele conhece a verdade e no tempo certo, ele mesmo se encarregará
de revelar. O salmista já nos alertava, ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Salmos 3, versículo 6. A justiça de Deus pode até parecer demorada, mas ela é certa, clara e definitiva. Então não permita que a injustiça destrua sua fé. Não deixe que a mentira tire sua esperança. Assim como José, mantenha sua integridade. Entregue sua causa àquele que julga justamente, porque a injustiça pode até ferir, mas só a justiça de Deus é capaz de curar. E para encerrar, lembre-se, não se deixe abalar pelo que os outros dizem. Não guarde rancor, não tente revidar com suas próprias mãos. Continue firme, continue fiel, continue confiando. Deus vê, Deus cuida e Ele nunca falha. Se você entregar sua causa a Ele, até a maior das injustiças pode se tornar o caminho da sua vitória. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário contando o que mais te marcou e não se esqueça de se inscrever no canal A Ti Mesmo para continuar explorando reflexões que conectam Bíblia, filosofia e psicologia à sua vida diária. Lembre-se, Deus nunca falha. Até a próxima.